Boa noite, bom dia ou boa tarde, a depender da hora que você veja este vídeo. Por muitas vezes eu me pergunto, para que eu fico falando, fazendo vídeo, se eu não tenho nem público? Pouquíssimas pessoas me veem, ninguém curte. Por que eu insisto nisso? Me faço essas perguntas. Ninguém curte. Eu tenho uma leve sensação do que o que eu falo não interessa a ninguém. Não diz respeito, não diz respeito a qualquer pessoa que me ouve, que me vê. Mas eu, eu fui uma pessoa, desde criança, que acompanhava meu pai nas políticas. Meu pai nunca foi político, mas ele ajudava os políticos em quem ele confiava. Começava porque ele tinha duas caminhonetes e carregava eleitores. Meu pai sempre foi da direita, né? Naquele tempo, MDB, PMDB. Meu pai sempre foi da direita. Porque tinha aquele estigma de quem era da esquerda, ser comunista, ser isso e aquilo, não é? Meu pai não era um homem instruído, fez malmente o primário. E viveu, certamente, não é, aquela grande movimentação anticomunista, não é? E claro que certamente ele não concordava, até porque ele era um homem trabalhador, era um homem muito direito, muito correto. E o comunismo, naquela época, só para não fugir da memória, perguntei à minha mãe, eu tinha uns 10 anos, 9 anos, por aí, 8. E eu perguntava à minha mãe o que era o comunismo. Minha mãe dizia que era um bicho-papão, que comia crianças. E eu tomei pavor do comunismo. Tinha medo. Então, eu acho que meu pai tinha esse pensamento também, não é? Do comunismo, que ia tomar tudo de todos, né? E eu já falei aqui que Marx se inspirou no comunismo em Atos dos Apóstolos. Por incrível que pareça, Marx, ele conhecia a Bíblia e, sobretudo, os Atos dos Apóstolos, que eles tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades,
para dividir entre os pobres, repartiam o pão entre eles, escondidos nas catacumbas. Catacumbas eram como fossem cemitérios, embaixo de um lugar muito úmido. E Marx, toda a sua filosofia, ele se inspirou nesses atos que os apóstolos praticavam. Como eu tive a oportunidade de estudar um pouco mais do que o meu pai, evidentemente eu vi que não existe nenhuma contradição entre Marx, o comunismo, e a vida social que a gente deveria viver. Eu, por outro lado, além de acompanhar meu pai aos 5, 6, 7 anos nos comícios que ele ia, eu gostava da oratória daqueles políticos, mas eram políticos, Josafá Marinho, Valdir Pires, Lomanto Júnior, eram políticos, esse menino do Rio Grande do Sul, enfim, me foge agora o nome dele, mas eram políticos instruídos, honestos. Me lembro da campanha de Lomanto Júnior, era um feijão, um broche com feijão, e Valdir Pires era Pires. Eu sei que quando... Eu acho que foi Lomanto Júnior quem ganhou essa eleição faz muitos anos. Eu devia ter uns 7 anos. Eu sei que quebraram um monte de pires nas ruas. Enfim, era uma política educativa que a gente aprendia com esses políticos. Quase me vem o nome da pessoa que era cunhado de João Goulart, que foi quando, com influência dos Estados Unidos, derrubaram João Goulart, porque Jânio Quadro, aquele maluco, apesar de maluco também, era um intelectual, mas era maluco, era doido, renunciou. Ninguém sabe as pressões que ele sofria, como o Lula agora está sofrendo. Jogo sujo. E João Goulart não teve a oportunidade, porque João Goulart já visitava a China, e etc, etc. A China era comunista. E, claro, diziam que João Goulart tinha uma tendência comunista. Também teve as guerrilhas, tiveram a luta, né? Carlos Prestes, entendeu? Marighella. Teve a guerrilha do Araguaia. Era também época... Quer dizer que já foi antes de mim, eu sou de 53, mas teve Cuba com Fidel Castro, com o Che Guevara, e naquele tempo a Rússia,
Realmente foi um momento de grande efervescência da esquerda, comunista inclusive. E eu tive a oportunidade, muito embora eu dos 10 aos 20 anos eu vivi dentro do convento, mas tive a oportunidade de conhecer, por exemplo, Garrastazu Médici. Garrastazu, a época, né, do AI-5, eu já estava no convento, em 68, já estava no convento. E ele falou num discurso, teve na nossa sala de aula, né? Frei Félix de Pacatuba, que já é falecido, por isso estou citando o nome dele. E ele conseguiu levar Garrastazu Médici à nossa sala de aula. E Garrastazu Médici proferiu ali umas palavras pra gente, etc. Eu era menino, devia ter uns, sei lá, 14 anos. E nunca me esqueci de uma palavra que ele disse, que nós seríamos o futuro desse país. Então, no meu imaginário, eu acreditava até que o próprio Garrastazu Médici, ele já pensava que um dia a gente voltaria a ter uma vida livre e normal, que na época nós não tínhamos, apesar de eu estar no seminário, mas eu pertencia ao Grêmio, na parte da cultura, por exemplo, responsável pela parte cultural, tinha outros colegas que eram da parte esportiva, tinha outros que eram da parte de não sei o quê, não sei o quê. E ali existia um movimento de direção, né, em que cada um era do Grêmio, era responsável por uma, vamos dizer, entre pastas, digamos assim. E até um certo dia, Frei Félix entrou numa sala do Grêmio, que a gente tinha uma salinha, e disse que a gente não poderia mais se reunir. Estava proibido nas escolas reuniões entre os alunos. Foi aí que acabamos com o Grêmio. Fiquei até 20 anos, quando fiz teologia e gostei da minha esposa e abandonei o convento. Eu fui trabalhar numa empresa, chamava-se Engex. Era uma empresa que construía canhões 9 milímetros, lá para 74. Eu fiz curso pela IBM, fiz curso de informática, fui analista, programador analista, por mais de 40 anos. E quando eu estava na Ingex, chegou uma comitiva, se eu não me engano, da Arábia Saudita, com, nesse tempo, Ernesto Geisel já não era presidente, mas era presidente da Copene, aqui na Bahia. E foram nos visitar lá onde se fabricava canhões, a Engesa, que era dos mesmos donos, era uma empresa mista, Estado e empresa privada, empresa mista. Fabricava lá tanques de guerra.
A gente produzia as peças aqui e lá se montava, e além do canhão, que a gente já saía daqui testado, e ia para São Paulo, e lá em São Paulo se fabricava. Eu ainda me lembro de alguns nomes de alguns tanques de guerra: Aratu, Urutu, Cascavel e etc, etc. E apertei a mão de gás. Mas nesse tempo eu já fazia faculdade também. 74. Eu saí do convento em 73. Então em 74 eu fazia faculdade federal. Fazia piano na Católica. E tive a oportunidade de apertar inclusive a mão de Ernesto Gázio, não sabendo ele que era um que lutava, um dos estudantes que saía nas ruas combatendo a ditadura. E já contei aqui, são tantas histórias, são tantas coisas. Tento resumir. Na nossa sala de aula, por exemplo, ficava sempre um policial, a paisana. Ou às vezes ele ia até de fada, tinha aquele cabelo raspado assim aqui. Mas não levava livro, não levava caderno, não levava uma caneta, não levava nada. Ele ficava só no cantinho da sala. Só observando e ouvindo tudo que a gente falava, tudo que a gente dizia, se falava contra o governo, não sei o quê. Mas mesmo assim, ele não impedia da gente, de vez em quando, se mobilizar e fazer caminhada, né? Fazer caminhada pela cidade. Passava pela Avenida 7, os cordões de policiais de um lado e de outro, cavalaria no meio. Eu era novo, tinha 20 anos, para 21 anos. E aí quando a polícia entrava no meio, a gente corria. Perna para quem te tem. Hoje estou meio cansado. Estou até de pijama já. Estou até de pijama. Hoje eu sou Eu não acho. Eu acho que eu vou, para não prolongar muito o vídeo, eu vou para os assuntos. Só fiz uma pré-eleição de como eu vivi desde a minha infância e de como eu convivi com a ditadura. Só para concluir esta parte, eu conheci em Ariaú, que era um hotel que ficava no meio da floresta amazônica, e conheci um assessor de Figueiredo. Então, praticamente, eu conheci 3 presidentes. Menos Figueiredo, não conheci, não tive o desprazer de conhecer João Figueiredo, que dizia que preferia o cheiro dos cavalos do que do povo. E pronto, essa parte tá dita. Mas eu queria, antes, porque pegou todo mundo de surpresa, esta votação do decreto de Lula, de que taxaria os mais ricos. E eu já dizia, quem vê meu vídeo anterior vai ver, que o rico não gosta do pobre. A classe média. Eu até peço desculpa, porque eu tenho amigos que são da classe média.
Eu acho que eu também pertenço à classe média, mas eu não ligo para isso, não. Se eu quisesse botar um Porsche na minha garagem, eu não botaria um só, não. Eu podia botar até 3, 4, 5 na minha garagem. 3, 4, 5 Porsche. Se é que um Porsche custa 1 milhão, né? Por aí. Então, aqui me lembra Steve Jobs. Steve Jobs, ele foi um homem próspero. Eu fui mais antes do que ele e de Bill Gates. Eles vieram lá para os anos, sei lá, 78, 80, eu já estava em 73, eu já em mainframe, computadores grandes. Comecei com /3, mas depois veio o 4341, que era um mainframe da IBM, que vinha dos Estados Unidos. Até a Itaú tentou desenvolver computadores aqui no Brasil, mas não teve respaldo do governo, que é uma pena, não foi adiante, quebrou. Nós tivemos muitas oportunidades, né? Nós podíamos ter lançamento de nossos próprios satélites para não ficar dependendo dos Estados Unidos. Lá em Natal, que o safado do Bolsonaro entregou para os Estados Unidos. Lançamento de foguetes. Nós podíamos ter desenvolvido mais a tecnologia. Mas eu quero voltar para o tema principal porque minha mente viaja demais. E termina o vídeo ficando grande e as pessoas não têm paciência de ouvir, ainda que seja a verdade, a realidade. Eu estava falando da classe média, que eles não se importam, não vou tomar a parte pelo todo. Como disse, eu tenho pessoas dentro do meu ciclo de amizade, porque eu conheço do pobre, mais pobre, até a classe mais rica. Tassi Gereissati, a empresa dele, eu fui dono de 2 empresas e operadoras de plano de saúde, quis fazer parceria comigo. Eu recusei. Eu fiz como o Xandão fez com esse vagabundo aí. Declino. Tive gente que mandava jatinho, se eu quisesse, para vir me buscar, e eu ironizava, eu digo, eu tenho medo de andar de jatinho. Minha marca vai debaixo do meu braço, porque eu não quero mais continuar. Porque é o seguinte, não que eu nasci em classe pobre, não nasci, eu nasci na classe média. Até eu tenho uma irmã mais velha que diz, a gente foi criado como quem se cria porco, só com comida. Meu pai não era a favor de educação. Ele queria que a gente fosse oficial de sapateiro, chamava oficial. Mas minha mãe já pensava diferente, né? Minha mãe já botava a gente para estudar e etc. Mas por meu pai, não. Meu pai tirou minha irmã mais velha do colégio quando ela começou a aprender a escrever. Diz que para não fazer carta para namorado. Olha a mentalidade que tinha meu pai.
Então, eu disse aqui no vídeo anterior que a classe média, a classe rica, eu quero dizer a classe média, de alguém, sobretudo dessas pessoas que apoiam, não quero dizer a classe média como um todo, entende? Não é. Me perdoe se no outro vídeo eu fui muito incisivo e fui exagerado em falar da classe média. Não, tem gente da classe média que é gente boa, que olha para os pobres. Mas muita gente da classe média, olha, minha mulher, ela contrata toda semana uma faxineira. Você acredita no que eu vou lhe dizer? Tem faxineira que me disse que tem gente que não oferece nem água. Se ela tiver sede e precisar de um copo d'água, ela tem que pedir. Comer, ela tem que levar marmita. Não quero dizer que eu sou melhor, nem que minha mulher é melhor do que ninguém. Aqui, quando entra uma faxineira, digamos que seja nova, né, que de vez em quando muda, ou porque arranja um emprego, ou porque não quer mais fazer serviço, etc, etc. Mas eu digo logo a primeira coisa, olha, aqui nós somos todos iguais. E ela senta à mesa, eu não sento porque eu não tomo café, como disse, eu não almoço, eu não janto, eu não faço nada. Mas senta com minha mulher, come o que tiver de comer, o que tiver de comida, senta juntos, ou juntas, que a maioria são mulheres, né? Eu não vou nem na mesa. Então, tem gente que trata as pessoas pobres desse jeito. Não oferece um prato de comida. A pessoa faxineira tem que levar a sua marmita ou a sua água. Se não quiser pedir, a gente já diz logo, olha, a água está aqui é quente, é gelada, aqui, senta à mesa e come com a gente. É assim desse jeito. Eu sou na roça, sou assim também. Tem gente de classe média que diz, Misael, pô, você está errado. Eu digo, não. Senta na mesa comigo. Entende? Eu não sou melhor do que ninguém. Se eu conseguir uma coisa melhor, mas uma coisa maior ou mais que eles, é porque eu tive oportunidade e agradeço muito aos padres, com certeza. Agradeço muito aos padres que me educaram, me pegaram com 10 anos, saí aos 20, não estava pronto para o mundo, não. Lá dentro do convento a gente não aprende coisas aqui do mundo. Eu tive que reaprender tudo, refazer toda a minha vida para competir, para lutar. No convento era uma beleza. Claro que a gente trabalhava, tinha roça para capinar, tinha sanitário para limpar. Quem dava conta de todo o convento eram os seminaristas.
Não tinha empregado, só tinha empregado para lavar roupa. Tinha as máquinas, tinha umas 7 funcionários que lavavam roupas e passavam ferro. Mas o resto de limpeza, de dormitório, de refeitório, de, de pátio, de varanda, de roça que a gente plantava bananeiras, plantava tudo que desce. Então, eu quero voltar. Por que que eu desvio tanto? É tanta coisa, meu Deus, que eu tenho dificuldade. Eu não faço script e fico vagando. Eu quero voltar. Estava falando da classe média e quero voltar para essa traição que fizeram agora contra Lula no Congresso. Este é o ponto que me moveu a vir aqui. Terminou que eu vou me expandindo, mas essa traição para sangrar Lula com interesses pessoais, porque Lula, eu falo com toda franqueza, tenho 71, vou fazer 72. Agora, não conheço nenhum programa social, para não mentir, no governo de Fernando Henrique houve o começo de um programa social, Betinho, a esposa de Fernando Henrique Cardoso também foi importante. Mas de lá para cá não tivemos um presidente que fizesse mais pelos pobres do que Lula. Não tivemos. Esse que passou, se você me apresentar um programa social que ele fez, eu te dou 100 mil reais. Agora você tem que me provar que ele fez. Porque ele foi lá na transposição do Rio São Francisco, inaugurou um trechinho, querendo dizer que ele é o protagonista, quando não fez absolutamente nada. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção antes que eu me perca. Esse Tarcísio é um Bolsonaro mascarado. Mascarado. Tem um poema de Fernando Pessoa, muito interessante nesse sentido, que ele diz que o conheceram pelo que ele não era. E quando ele tirou a máscara, ele já tinha envelhecido. Fernando Pessoa. Me conheceram por quem eu não era. E quando tirei a máscara, eu já tinha envelhecido. É este Tarcísio que está aí, mascarado. Está com máscara na cara. Por dentro dessa máscara existe um Bolsonaro dentro dele e que pode ser até pior. Eu quero chegar agora no ponto fundamental. Eu já disse aqui
que devia se acabar com esse negócio de pesquisa. Eu acho que essas pesquisas são todas tendenciosas, pagas para colocar na frente aqueles candidatos que vão beneficiar os ricos. Agora, eu tenho uma surpresa muito boa para vocês. Eu conheço o pobre. Eles não pesquisam os pobres, não. Eles pesquisam a classe média rica, os ricos da Faria Lima. Para os meus amigos aqui simples, fala-se tanto em Faria Lima, é onde está lá as bolsas de ações, os milionários, né? Em São Paulo. Tá entendendo? Para os simples, os pobres, eu quero dizer isso. Então quando você ouvir Faria Lima, é uma rua onde fica as bolsas de ações, os donos do dinheiro, os magnatas, os grandes ricos, a classe média alta também admira Faria Limas. Entende? Então, meu pobre, meu amigo, meu irmão, eu lhe conheço. Eu conheço você muito bem. Eu sei que quando chegar na época certa, a gente vai na urna quietinho. Eu conheço como é pobre, como o pobre age. Ele não fica espalhafatando, até porque não vale a pena. Nós estamos correndo riscos. Eu não tenho segurança nenhuma na rua. E eu fico falando mal aqui dos ricos. Aqui em casa eu tenho segurança. Aqui não sobe, não. Agora, na rua não tenho. Pois é, meu irmãozinho. Você chega na urna e vota. Mas eu quero lhe chamar a atenção. E vota no seu candidato, que é Lula. Agora, tem uma coisa que é muito importante que você tem que despertar. Eu já falei aqui muitas vezes que eu sei também que isso acontece no interior. Quando chega a época de eleição, saem aqueles candidatozinhos oferecendo 60, 70, 1 milheiro de bloco, 1 milheiro de... Eu já participei de eleição, apesar de que eu não era candidato nem nada, mas tocava. E cada um chegava no final da noite, mandei 1 milheiro de bloco para não sei quem. Aí o tesoureiro da campanha anotava. Mandei uma carrada de pedra. Dei R$ 70, dei R$ 20, dei R$ 30, dei R$ 50. Entendeu? Eu digo sempre assim, se você precisa, pegue esse dinheiro, porque é um dinheiro roubado nosso. Pegue! Agora, quando você chegar lá na urna, quietinho, só você e a urna, meta o dedão no seu candidato que não lhe deu dinheiro, que não lhe ofereceu dinheiro. E uma coisa que eu vou te falar. Esse PL, vou traduzir, Partido de Ladrões.
É o partido de Bolsonaro, de Valdemar Costa Neto, da mulher de Bolsonaro, dos filhos de Bolsonaro. Partido PL. Partido de ladrões que não quer jamais o seu bem. Então, se você vê PP, PL e outros aí que fizeram essa sacanagem aí contra Lula, não vote. Se aparecer Tarcísio, se aparecer Bolsonaro, se aparecer essa família desgraçada aí, rasgue o santinho maligno, rasgue o santinho maligno. Escolha seu candidato dentro da esquerda. Quem estiver sendo apoiado por Lula, porque não adianta você eleger Lula elegendo esses canalhas do Congresso. Não adianta. Lula não tem como fazer nada por você. Não é porque ele não queira, é porque eles não deixam. Infelizmente, minha voz é tão pouquinha, chega a tão pouca gente. Gostaria muito que chegasse a mais gente, mas o YouTube, ele não impulsiona. O YouTube, o Face, ele não impulsiona a verdade. Ele impulsiona as mentiras, porque eles pagam também, viu? Não é porque o YouTube, porque eles pagam para impulsionar os vídeos deles, sabe? Mas eu aqui estou te falando. Não sei, pode ser meia dúzia que vai ouvir, pode ser 20, 30, 40, 50, 60. Não importa. Mas que esses 20, 40, 50 tem uma palavra de Jesus que cai muito bem aqui. Vós sois o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, o que há de ser? Então, se você é um que me escuta, ou 2, ou 50, ou 60, considere-se como se fosse o sal que sai espalhando seus amigos, seus parentes. Não importa se eles não viram. Estou quase concluindo. Eu queria chamar a atenção para você uma coisa. Aristóteles foi um homem que viveu antes de Jesus Cristo. Muito antes de Jesus, talvez uns 300 anos. Mas ele dizia que o homem, você mulher, somos um animal político. Nós somos um animal político. E temos que ser. Por quê? Porque não existe solução para a sociedade,
para os mais pobres, fora da política. Porque a política é que faz a sociedade. Se você, ou eu, ou qualquer outro, estamos vivendo esta porcaria, nós somos culpados, porque nós votamos errado. E votar certo é uma coisa muito simples. Não precisa de sabedoria, não. É só você olhar a sua vida. Como é que eu estou vivendo com Lula? Eu estou vivendo melhor ou pior daquele Satanás que saiu? Simples, pergunta simples e resposta simples. Eu estou hoje melhor ou estou pior? Você vive sua vida normal? Agora o que eles querem? Essa cambada aí. Congele salário mínimo. Tire dinheiro do SUS. Para não taxar os mais ricos, viu? Estou falando para não taxar os mais ricos. A sugestão deles é que congele o salário mínimo, acabe com o BPC, que muitas pessoas, por questões de doença ou por questão de não ter colaborado 100% com o INSS, com a aposentadoria, tirar dinheiro do SUS, da educação. Agora veja uma coisa que é incoerente. Veja uma coisa bastante incoerente na nossa sociedade. O filho do rico, ele passa a vida inteira estudando em escola particular, correto? Ou seja, pago. O filho do pobre passa a vida inteira estudando numa escola pública precária. Conclusão. Chega o momento desses jovens fazerem o vestibular. Lembre-se que a escola federal, a escola pública superior, é de graça. Para vocês, quem tem mais condições de angariar uma vaga na escola federal? O filho do pobre ou o filho do rico? Preciso responder? Claro que o filho do rico está mais bem preparado para passar no vestibular da Universidade Federal. Filho do rico passa, se ele vinha estudando em escola particular paga, agora ele passa a fazer a graduação em Direito, em Medicina, em Engenharia, em Arquitetura, em que ele quiser. Na filosofia, na sociologia, ele vai estudar de graça. Enquanto o filho
o filho do pobre. Ainda bem que Lula criou o FIES justamente para isso, para dar suporte às famílias pobres que não conseguiram entrar na Faculdade Federal. E faz o FIES. E muita gente da classe média que se diz o porreta, o bacana, usa o FIES de Lula. Porque uma classe média que ganha 10 mil, 12 mil, não tem condição de pagar a faculdade de um filho. Um curso de medicina hoje deve estar custando uns 10 mil por mês. Como que ele vai aguentar pagar? Se o filho não passou lá na federal e vai para uma particular, ele usa o FIES de Lula. Mas critica Lula é cuspir no prato em que come. Tem pessoas assim, come e depois cospe no prato. Meus irmãozinhos, meus pobrezinhos, eu conheço vocês, como conheço a classe rica, que eu não ando lá. Prefiro a classe de baixo. Não ando em cobertura. Entende? Nós vamos dar resposta a esses filhos de puta no ano de 2026. Eles vão ver o poder que tem os pobres. Aqui, aproveito para fazer um agradecimento ao Nordeste. Nordeste salvou o nosso país de uma ditadura. O Nordeste, o povo nordestino, que eles subestimam. O Sul subestima o Nordeste. E não estou numa ditadura hoje, graças ao Nordeste. Deixem eles morderem a língua, que eu não estou nem aí. Tchau, meus irmãos. Um abraço. Que Deus vos abençoe e que se estão fazendo essa maldade contra Lula, para que Lula sangre até o dia da nova eleição. Eu te digo só uma coisa. Eu tenho 71 anos. Eu nunca ouvi dizer que o mal vencesse o bem.